Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller. Como resistir às idolatrias que prometem o mundo, mas cobram um preço alto demais. Esse livro faz parte dos 10 livros para 2024, já tem um tempinho que eu concluí, mas só agora eu vim falar sobre ele. O Keller, gente, ele foi um pastor, né, um escritor, enfim, teólogo, que eu gostava muito, né, ainda gosto muito dos livros dele, de tudo aquilo que ele deixou, né, como legado. Ele faleceu recentemente, né, se eu não me engano, acho que foi ano passado, e foi uma perda muito grande. E Deuses Falsos, gente, vai tratar sobre a idolatria do coração. Tá? Vai falar que tudo aquilo, né, que a gente coloca no lugar de Deus dentro do nosso coração pode se tornar um ídolo. Então, o ídolo ele pode ser tanto algo material, né, dinheiro, bens materiais, enfim, quanto algo espiritual, ou algo até mesmo como filhos, marido, esposa, uma casa, carro, enfim. Qualquer coisa que substitua Deus no seu coração é um Deus falso, é um ídolo. E é muito legal ele falar sobre isso, né? O quanto o nosso coração é enganoso, o quanto o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Conforme os anos vão passando, outros ídolos vão sendo criados no nosso coração. Tem até um livro que fala, né? Você é aquilo que você adora, você se torna aquilo que você adora. Então, se Deus não está ocupando esse espaço, é bastante perigoso, né? Principalmente para nossa fé, principalmente para nossa vida espiritual. O Keller, nesse livro, ele também vai falar sobre alguns personagens bíblicos, tá? Ele vai falar sobre Jacó, sobre Raquel, sobre Lia. Então ele vai trazer alguns personagens pra gente, né? Pra gente ver que sim, muitos personagens da Bíblia tinham os seus ídolos, né? Quando ele trata ali de Jacó, Raquel acabou se tornando um ídolo para ele, então Lia era sempre desprezada, e Jacó tinha se tornado um ídolo para Lia porque ela fazia de tudo, né, para que ele ali pudesse amá-la. E aí você vê que depois de um tempo eles entendem que se Deus não recebe o verdadeiro louvor, se ele não é o seu verdadeiro Deus, esses ídolos caem por terra, né? De nada adianta nós termos vários ídolos se a gente não adora o nosso verdadeiro Deus. E aqui tem alguns trechos bem legais que eu vou falar pra vocês, ó. Ele fala assim, ó. Quando sua vida perde a última fonte de sentido ou esperança, não há fontes alternativas para onde voltar-se. Isso acaba com você. Qual é a causa dessa estranha melancolia que permeia nossa sociedade, mesmo em tempos de explosão de atividade frenética e que se transforma em imediato desespero quando a prosperidade diminui? E aí, Keller fala aqui, né, que a definição de idolatria é quando nós construímos a vida inteira em torno de algo. Então, se um filho é o nosso ídolo, então nós vamos viver só para esse filho. Se o marido é nosso ídolo, nós vamos viver só para o marido. Se o trabalho é nosso ídolo, nós vamos viver só para o trabalho. Ele toma o nosso coração. Tem uma análise muito boa aqui do Senhor dos Anéis. Ele fala assim, ó, o portador do anel torna-se cada vez mais dependente e escravo dele, pois um ídolo é algo sem o qual não se pode viver. Nós precisamos tê-lo, e assim ele nos leva a quebrar regras que honrávamos, ferir outros e até nós mesmos para consegui-lo. Ídolos são vícios espirituais que nos levam a um mal terrível, tanto no livro de Tolkien quanto na vida real. Né? Para quem já leu O Senhor dos Anéis, ou já assistiu um filme, a gente sabe, né, como o Sméagol se tornou, né, por causa dessa obsessão por esse anel, essa idolatria desse anel. Ele não era mais ele, né, ele acabou se perdendo por causa disso. E aí ele dá um parâmetro, né? Tá, o que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. É algo que toma tanto controle da nossa vida que se a gente perder, parece que a gente perdeu o rumo. Parece que a gente não tem mais motivo para viver. É aquilo que, se eu perder, eu perco o sentido da vida. Se buscarmos algo criado que nos dê o significado, a esperança e a felicidade que apenas o próprio Deus pode dar, esse algo finalmente falhará e partirá nosso coração. Ana, a mulher que estava arruinando a vida dos seus filhos, não amava demais os filhos, mas sim amava Deus de menos em comparação com eles. Como resultado, seus filhos deuses eram esmagados sob o peso de suas expectativas. Aqui ele fala sobre uma mulher, né, que ele coloca aqui o nome de Ana, que ela tinha muita expectativa sobre os filhos. E as expectativas eram tão grandes, mas tão grandes, que ao invés dela
amar os filhos e aceitar os filhos do jeito que eles eram, ela acabou sufocando eles demais. Então aí ele fala aqui, ó, que às vezes não é que você ama esse ídolo demais, é que você ama Deus de menos. E aí você coloca um substituto no lugar de Deus. Aqui o Keller ele explica de uma maneira muito legal a respeito da primogenitura e por que que Deus pede o sacrifício de Isaac. Ele tá falando ali, né, do pecado do povo, o débito do pecado e a primogenitura ser dele, então o filho era a família, né, o primogênito era a família, então toda a primogenitura era para Deus. E aí ele fala assim: quando Deus trouxe julgamento sobre o Egito por ter escravizado os israelitas, sua última punição foi a perda da vida dos primogênitos. A vida dos primogênitos foi perdida por conta dos pecados das famílias e da nação. Por quê? O primogênito era a família. Então, quando Deus disse aos israelitas que a vida do primogênito pertencia a ele, a não ser que fosse resgatada, estava dizendo da forma mais clara possível, naquelas culturas, que cada família estava em débito com a justiça eterna, né? O débito do pecado. E aí, quando ele pede, né, para Abraão o sacrifício de Isaac, né, que o primogênito, né, ele estava cobrando a dívida. Né, seu filho morreria pelos pecados da família. Só que aí a gente vê uma atitude muito, muito clara de Abraão, né, quando ele fala pros servos dele, né, ficarem lá no pé da montanha, que ele ia subir com o menino, e ele fala: voltaremos. Foi apenas por saber que Deus era tanto amoroso quanto santo que ele foi capaz de colocar pé ante pé e subir a montanha. E anos mais tarde, o que é a coisa mais incrível, né, do mundo, porque a gente continuava sendo devedor também e merecer, né, a morte. Aqui o Keller ele fala do substituto, né, e num trecho muito legal ele fala assim: ó, muitos anos mais tarde, nas mesmas montanhas, outro primogênito foi estendido sobre o madeiro para morrer. Mas no Calvário, quando o Filho amado de Deus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Não houve uma voz dos céus anunciando o livramento. Em vez disso, Deus Pai pagou o preço em silêncio. Por quê? O verdadeiro substituto para o filho de Abraão foi o unigênito Filho de Deus, Jesus, que morreu para suportar nossa punição. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Paulo, né, aqui ele está citando, Paulo entendeu o verdadeiro significado da história de Isaac quando aplicou sua linguagem a Jesus. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então Keller fala aqui que de todos os nossos Isaques, né, as nossas idolatrias, nós precisamos oferecer a Deus. A gente não seja, né, escravizado por essas idolatrias, por essas coisas, entregar a Deus como Deus entregou livremente o seu Filho. O maior sacrifício, né, nas montanhas ali foi Jesus, né? E eu achei muito, muito, muito bonito ele falar isso. Então não tinha um carneiro para substituir Jesus, né? Ele era o cordeiro que morreu naquela cruz por nós. E é incrível, é maravilhoso. E aí ele continua: só Jesus faz com que a história tenha sentido. Deus só pode ser justo, né, exigindo o pagamento de nossas dívidas e pecados, porque, né, ele fez isso, e justificador, provendo salvação e graça, porque anos mais tarde outro pai subiu outro monte chamado Calvário como seu primogênito e o ofereceu por todos nós. Assim como Abraão subiu com seu filho, Deus subiu com Jesus no Calvário e entregou seu filho por nós. E por causa desse sacrifício, né, não um sacrifício de carneiro, mas por causa do verdadeiro cordeiro que morreu na cruz, é que nós somos livres de toda idolatria. Aí ele continua: você nunca será tão forte, tão seguro em Deus e tão corajoso quanto Abraão, simplesmente tentando com todas as forças, mas apenas crendo no Salvador para o qual esse evento aponta. É só porque Jesus viveu e morreu por nós que você pode ter um Deus de amor e santidade infinitos ao mesmo tempo. Então você pode ter absoluta certeza de que Ele ama você. Continua falando dos outros personagens bíblicos. Ele vai continuar falando. Ele fala sobre Isaac, ele fala sobre Jacó, ele fala sobre Lia, né? Sobre a Lia ter essa idolatria em Jacó e querer sempre agradá-lo, até que ela conhece, né, o verdadeiro noivo, que é Deus. E Lia realmente
entendeu, né, que o coração dela ele tinha que ir ao encontro do Senhor. E o seu marido poderia não amá-la nunca, mas Deus jamais a abandonaria. E aí ele fala assim, ó, não devemos apenas olhar para o que Deus fez nela, temos de olhar também para o que Deus fez por ela. Lia deve ter sentido que havia algo de especial nesse último filho, né, que foi Judá. Por isso que ela fala, né, dessa vez louvarei o Senhor. E ela deve ter tido a intuição de que Deus fizera algo por ela, e de fato fizera. Certamente o autor do Gênesis sabia disso. O filho era Judá, e em Gênesis 49 nos é dito que é por meio dele que o verdadeiro rei, o Messias, virá um dia. Deus veio a garota que ninguém queria, a mal amada, e fez dela a mãe ancestral de Jesus. A salvação veio ao mundo não pela bela Raquel, mas através da desprezada e mal amada, né, a Lia. Então, quando ela entende, né, que o Senhor viu ela, o Senhor a enxergou, né, que o Senhor a viu, o Senhor a amou do jeito que ela era, né, esse é o Deus que merece toda a adoração do mundo. Esse é o Deus que nos dá de graça, né, a salvação. Ele ama as pessoas que ninguém ama, ele ajuda as pessoas que ninguém ajuda, ele fortalece os fracos que ninguém estende a mão, ele nos nota, ele nos vê quando ninguém vê. A gente entende que nada nesse mundo pode substituir o grande amor de Deus por nós. Nada nesse mundo pode substituir o que Deus fez naquela cruz por nós. Então, nada neste mundo merece o nosso tempo e o nosso amor mais do que o Senhor Jesus. E aí tem uma parte que ele vai falar aqui de Naamã que eu acho assim sensacional. Naamã era um comandante, né, do exército de Aram, era muito poderoso, muito bem sucedido, só que ele acabou tendo lepra, né, acabou ficando doente. E aí, apesar, né, de toda a sua honra, de sua glória, de ter um cargo muito importante ali, né, ser o comandante do exército, ele acabou ficando leproso. E essa doença, né, não tinha cura, mas tinha uma menininha que era escrava da esposa dele. E ela fala para Naamã, ó, do meu povo tem um moço, né, um profeta, que ele pode te curar. Ele vai até Samaria, só que ao ir para Samaria, ele leva 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Leva, né, uma carta de referência. E Naamã estava ali, né, com a esperança de obter a cura por meio, né, dessa auto-recomendação, esse tanto de presentes, enfim. Eliseu não sai nem na porta, manda um servo e fala para Naamã se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica indignado, né, obviamente. Como assim? Eu saio, né, do lugar de onde eu vim, lá de Arã, eu sou um comandante do exército. Eu tô trazendo ouro, prata, tô trazendo um monte de presentes, tô trazendo uma carta de recomendação que ele manda, né, pro rei de Israel, enfim, tô trazendo um monte de coisa e o cara nem aparece na porta. Quem aparece é o servo dele e ainda manda eu me lavar nesse rio aqui. Ele fica muito furioso, fala que não vai se lavar por nada e tal. Os servos falam, né, pra ele, ó, se o profeta tivesse dito pra você uma coisa muito difícil, muito complicada, eu tinha certeza que você faria. E ele só tá pedindo pra você se lavar. Óbvio que Naamã fica bravo, né? Ele fala assim, ó, os rios de Abana e Farfar em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Ele estava querendo ir lá para os rios deles, gente, porque provavelmente a água era melhor, né, mais cristalina. A água do Rio Jordão era bastante barrenta. Novamente, toda a visão de mundo de Naamã estava sendo desafiada, né? Ele não leva os presentes, gente, só porque ele é um cara caridoso, né? Ele leva os presentes também achando que ia conseguir alguma coisa com esses presentes. Ele havia acabado de aprender que esse Deus não é uma extensão de uma cultura, mas um transformador dela. Não um ser controlável, mas um Senhor soberano. Agora Naamã estava sendo confrontado com um Deus que, ao lidar com seres humanos, apenas operava com base na graça. Essas duas coisas caminham juntas. Ninguém pode controlar o Deus verdadeiro, porque ninguém pode atingir, merecer ou conquistar sua própria bênção e salvação. Presentes não valeriam de nada, né? Porque nós não merecíamos.
não é por mérito nosso. Amã faz, com muito custo, né, não querendo, ficando bravo e tal. Quando os servos falam, né, nossa, se fosse algo difícil, você faria, algo tão simples você não faz, eles estão falando exatamente isso, né, mostrando, Deus não exige nenhuma habilidade para te salvar, porque você não é merecedor dela, né, você não merece a sua salvação. Então, não é por causa de habilidade, mérito, riqueza, grandeza, seu cargo, né, aonde você tá ali colocado na cidade. E Naamã precisava aprender isso. Naamã teve que admitir que era impotente e fraco e teria de receber a salvação como um presente gratuito. Se você quer a graça de Deus, tudo de que você precisa é precisar. Tudo que você precisa fazer é nada. Mas esse tipo de humildade espiritual é difícil de alardear. Nós vamos a Deus dizendo, veja tudo que eu fiz, ou talvez, veja tudo que eu sofri. Deus, no entanto, quer que olhemos para Ele. Apenas que nos lavemos. E aí ele fala também de algo muito legal, que é sobre a serva, né? Que a serva, ela era uma escrava, então ela podia não falar sobre o profeta, não é? Se ela estava ali como uma escrava, ela podia falar assim, não, deixa ele pra lá, deixa ele morrer pra lá com lepra, tem nada a ver com isso, né? Mas não. Ela não paga ali o mal com o mal, né? Ela se compadece do seu patrão, porque se não fosse ela, Naamã jamais saberia que tinha um profeta em Israel e que poderia curá-lo da lepra. E ela foi ali um instrumento de Deus e trouxe salvação para a casa de Naamã. E aí o Keller, usando, né, a serva ali, ele também faz um paralelo com Jesus. O tema bíblico, né, de que o perdão requer um escravo sofredor, encontra seu ápice em Jesus, que realiza as profecias de um servo sofredor que virá para salvar o mundo. Embora tivesse vivido em alegria e glória com seu pai, perdeu tudo isso. Tornou-se um ser humano, um servo, e foi submetido a espancamentos, prisão e morte. Ao olhar da cruz para seus assim chamados amigos, né, os seus seguidores, seus discípulos, e ele, com alguns deles negando, alguns traindo e todos o abandonando, ele pagou o preço. Ele os perdoou e morreu na cruz por eles. Na cruz, vemos Deus fazendo o que todos temos de fazer quando perdoamos. Ali Deus absorveu a punição e a dívida do pecado para si. Pagou para que não precisássemos pagar. Ele vai falando depois como a gente pode identificar um ídolo do nosso coração, os ídolos da nossa cultura, os ídolos da nossa religião, né, o nosso legalismo e tal. Ele fala aqui também de um exemplo de Jonas sensacional, né, do Jonas ficar bravo por ter que ir para Nínive e de ficar ainda mais bravo porque Deus curou todos eles, e ele ficar bravo por Deus ser um Deus bondoso e compassivo. E também, né, a gente vê que isso se torna assim um ídolo no coração de Jonas. Então é muito, muito, muito bom. E além de Jonas, ele fala também um exemplo muito, muito legal sobre Jacó, né? Quando Jacó encontra ali, né, Deus, enfim, e que os ídolos de Jacó caem por terra quando ele luta, né, com o Senhor. E aí ele tem um trecho que ele fala assim, ó: aquele que lê a vida de Jacó deve ficar perplexo nesse ponto. Em nenhum episódio da vida de Jacó ele sai como herói, né? Ele é um cara que engana, né? Um cara que engana o sogro, um cara que engana o irmão, enfim. Ele nunca se comporta como um paradigma moral, né? De você seguir ali os exemplos de Jacó e, nossa, que cara incrível. Mas continuamente age de forma tola, desonesta, até depravada. Ele não parece merecer nenhuma bênção de Deus. Por quê? Se Deus é santo e justo, foi gracioso com Jacó. Por que Deus iria fingir fraqueza para não matá-lo e então daria pistas sobre quem ele era e abençoá-lo por nenhum motivo plausível, apenas por ter sido segurado ali por um Jacó desesperado? A resposta dessa pergunta vem depois na Bíblia. A resposta dessa pergunta vem depois na Bíblia, quando o Senhor de novo aparece como homem. No escuro com Jacó, Deus fingiu fraqueza para salvar a vida de Jacó. Mas no escuro do Calvário, o Senhor apareceu como homem e se tornou realmente fraco para nos salvar. Jacó não fugiu em obediência, correndo risco de vida para ganhar as bênçãos. Mas, quando encarou a cruz, embora pudesse ter desistido, Jesus se manteve em obediência pelo custo de sua vida para poder ganhar as bênçãos, não para ele, mas para nós. Você ouviu as bênçãos de Deus em seu interior? São as palavras: tu és o meu filho amado, em ti me agrado?
uma fonte infidável de alegria e força? Você sentiu através do Espírito Santo Deus falando essas palavras para você? Esta bênção, a bênção através do Espírito, que é nossa através do Cristo, é o que Jacó recebeu e é o único remédio contra a idolatria. Apenas essa bênção torna os ídolos desnecessários. Assim como Jacó, nós só descobrimos isso normalmente depois de uma vida procurando por bênçãos nos lugares errados, uma experiência de fraqueza debilitante para que nós finalmente percebamos isso. É por isso que muitos dos abençoados por Deus mancam quando dançam de alegria. Jacó mancou depois do encontro com Deus, mas todos os ídolos caíram por terra. Tudo que Jacó tinha vivido já não fazia mais sentido, porque ele tinha visto Deus face a face, e Deus o poupou, Deus o salvou. Então essa frase aqui é maravilhosa, é por isso que muitos dos abençoados por Deus mancam quando dançam de alegria. Gente, que livro fantástico, fantástico, fantástico. Ele é um livro curto, ó. Ele tem 175 páginas, essa edição, tá? Porque eu vi que tem uma edição recente, parece que essa edição aqui já não tá mais disponível, tem uma edição recente. É um livro de 175 páginas, mas aqui que te confronta do começo ao fim. É um livro maravilhoso, maravilhoso, que vale muito a pena. E eu indico demais, tá? Eu indico demais tudo aquilo que Keller já escreveu, já produziu, já falou, mas os livros dele, eles me tocam, assim, de uma maneira que é de Deus. É incrível, sabe? O quanto esse homem foi usado mesmo por Deus para trazer tantas coisas maravilhosas, informações valiosas para nós. Eu tenho certeza que ele ajudou muitas pessoas que ele não faz nem ideia. Mas enfim, gente, leiam Timothy Keller, leiam esse livro, leiam os outros livros dele. Eu vou deixar no link, né, para quem se interessar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tá? Que a gente possa cada dia mais reconhecer os nossos ídolos do coração e jogá-los por terra e dar louvor ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro merecedor de toda a honra e glória pelos séculos dos séculos. Deus abençoe, beijo, fique com Deus, tchau!